tudo isso que aconteceu em nossas vidas e de também reforçarmos, Pai, a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. A nossa bendita esperança, Pai, como diz a Tua palavra, que está na Tua segunda vinda, Pai, para buscar o Teu povo e pelas Tuas santas e ricas promessas, Pai, que Tu tens reservado para os Teus filhos. Sabemos, Pai, que este momento de culto aqui é uma antecipação, Pai, pequena, daquilo que desfrutaremos pela eternidade juntamente com o Senhor, Pai. Bendito seja o Teu santo nome, desde agora e para sempre, Pai. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Convido os irmãos a ficarmos de pé para entoarmos duas canções neste primeiro momento. Veja o Senhor e teu povo viverá. Vejo o Senhor alto e sublime, reinando no trono do meu ser. Vejo o Senhor alto e sublime, reinando no trono do meu ser. E Ele é santo, e Ele é santo, e Ele é santo, reinando no trono do meu ser. Tu és Senhor, alto e sublime, reinando no trono do meu ser. Tu és Senhor, alto e sublime, reinando no trono do meu ser. E tu és santo, e tu és santo, e tu és santo, reinando no trono do meu ser. E tu és santo, e tu és santo, e tu és santo, reinando no trono do meu ser. Somos o teu povo, somos teu rebanho, ser tu louvado, bendito Jesus. Somos uma igreja reunida aqui para te adorar, para te obedecer, para te confessar e
te agradecer pelo sangue que nos remiu, pela morte que nos uniu, pelo teu amor e teu perdão. Teu povo viverá. Somos o teu povo, somos teu rebanho. Sei tu louvado, bendito Jesus. Somos uma igreja reunida aqui para te adorar, para te obedecer, para te confessar e te agradecer pelo sangue que nos remiu, pela morte que nos uniu, pelo teu amor e teu perdão. Teu povo viverá. Pelo sangue que nos remiu, pela morte que nos uniu, pelo teu amor e teu perdão. Teu povo viverá. Podem sentar, irmãos. Temos agora o nosso momento de oração individual, onde podemos confessar ao Senhor os nossos pecados, suplicando por sua graça, também pedindo que Ele desde já nos ilumine através do Santo Espírito para a pregação que será exposta. Abramos nossas Bíblias em João, capítulo 6, versículo 32 ao 40
e na sequência do versículo 60 ao 69. Leitura bíblica alternada. Diz assim a palavra de Deus. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 60. E os discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Convido a amada igreja mais uma vez a ficarmos de pé para entoarmos o hino 363 do Inário para o Culto Cristão. Sê minha vida, ó Deus de poder. Sê minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Se é noite ou dia, tu és minha luz. Tua presença meus passos conduz. Ser minha fonte de todo saber, pois a verdade eu
Som. Irmãos, bom dia, graça e paz. Que Deus nos abençoe em mais um domingo pela manhã, onde nós nos reunimos para cultuar o seu nome. Eu peço para os irmãos desde já abrirem as suas Bíblias, livro de Ruth, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 22. A última porção do livro de Ruth nós vamos olhar nessa manhã. Ruth, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 22. O tema da nossa mensagem é a família do Messias. A família do Messias. Ruth, capítulo 4, do verso 13 ao 22, diz assim a palavra de Deus. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém, irmãos. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, por esse domingo. Te agradeço, Senhor Deus, mais uma vez pela liberdade de culto que o Senhor nos proporciona, na tua providência, a tua bondade, que faz com que a gente se reúna livremente com as nossas Bíblias em nossas mãos. Te agradeço pelo texto sagrado, a Bíblia, Senhor Deus, nosso idioma em português. Te agradeço, Senhor Deus, pelo livro de Ruth, que o Senhor também preservou na história, e pela tua providência está hoje em nossas mãos, Senhor Deus, para nós olharmos, para nós lermos e te conhecer mais, ver os teus planos durante toda a história. Te agradeço por tudo isso, Senhor. E nós estamos aqui porque nós queremos te ouvir, Senhor. Queremos olhar para a tua palavra, tirar lições para a nossa vida, ver como o Senhor age na vida de pessoas, como o Senhor muda, Senhor Deus, histórias, como o Senhor, meu Deus, tem executado o teu plano de salvação do teu povo, Senhor. E nós somos muito gratos a ti por isso. Também quero te pedir que o teu Santo Espírito nos ajude nesse processo, Senhor. A mim, que o Senhor me ajude a falar, a transmitir a mensagem, e aos meus irmãos que estão ouvindo, Senhor Deus, que eles sejam bons ouvintes da tua palavra, que o teu Santo Espírito ajude eles a governar seus pensamentos, seu coração, e atentar para a tua palavra, e que eles apliquem também essa verdade, ou as verdades que serão ditas aos seus corações, Senhor. E tudo que nós fizermos seja para a tua glória e para o teu louvor, Senhor Deus. Essa que é a nossa oração, Senhor. Perdoa nossas faltas desde já, perdoa nossos pecados, perdoa, Senhor Deus, aquilo que nós temos negligenciado e nos ajuda a sermos agradáveis a ti, Senhor. Que o nosso coração, ele almeje isso, ser agradável a ti. Que nós nos pareçamos a cada dia com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu oro com gratidão e amor no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós chegamos no último capítulo, a última parte do capítulo 4 de Ruth, e hoje nós vamos ver, irmãos, sobre a família do Messias. A família do Messias. Talvez você não conheça o que quer dizer essa expressão, né? O Messias. Messias é o equivalente hebraico para Cristo. O Messias é o equivalente hebraico para Cristo. E Cristo, ou Messias, significa ungido. Quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos falando do Jesus que foi ungido. Ungido quer dizer separado por Deus para fazer uma tarefa. O Messias, no Antigo Testamento, ele foi alguém que foi profetizado para aparecer no dia do Senhor e fazer a vontade de Deus. E Jesus, irmãos, é o Messias que nós estamos falando aqui. E quando nós olhamos para esse tema, a família do Messias, eu quero falar
que o que nós vamos ver hoje é a família do Senhor Jesus Cristo. São os seus ancestrais. Nós estamos olhando um pedaço da árvore genealógica do Senhor Jesus Cristo. Quando o autor que escreveu Ruth, que provavelmente foi Samuel, ele conclui o livro de Ruth com essa genealogia, ele está querendo mostrar, irmãos, uma informação importante. Ele quer mostrar como se deu a entrada de um homem chamado Obed na genealogia do rei Davi. É por isso que quando Obed ele nasce, ele conclui o livro dizendo a genealogia, e aparece lá Obed como filho de Boaz, e ele para então em Davi. Davi era um homem conhecido por esse autor, por isso que ele para em Davi. O objetivo dele é querer traçar uma genealogia até Davi. Então, quando ele consegue isso, ele fica contente e ele então termina o livro, porque esse era o objetivo dele. Resumindo, ele quis mostrar a entrada de Obed nessa genealogia e vai mostrar e vai apontar até o rei Davi. Uma informação interessante também, irmãos, é que provavelmente esse autor, que nós consideramos seja Samuel, ele conheceu obviamente Davi, mas ele também conheceu a profecia referente a Davi, que um dos seus descendentes iria assentar no seu trono. Então nós podemos, irmãos, supor, com base na palavra de Deus, de que ele tinha uma esperança nesse descendente de Davi, nesse descendente de Jessé. Os irmãos se lembram quando Davi quis construir uma casa para o Senhor, e o Senhor falou que ele não iria fazer isso, que seria Salomão, e Deus se agradou desse intuito de Davi de querer construir uma casa, e Deus disse para Davi que um dos seus descendentes iria sentar no seu trono e iria reinar para sempre. Essa é uma profecia messiânica que está em 2 Samuel capítulo 7. Então o autor, ele provavelmente conhecia essas verdades, e ao registrar essa genealogia, ele se contenta parar até o rei Davi. Essa genealogia, irmãos, ela foi usada por Mateus no capítulo 1 como uma prova de que Jesus é o rei que viria de Davi, que seria filho também de Abraão. Se você olhar Mateus capítulo 1, você vai perceber que essa genealogia, que está justamente aqui colocada, foi o que foi usada pelo próprio evangelista Mateus para provar a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Para nós, irmãos, não faz muito sentido uma genealogia, né? Nós não temos esse hábito, não é o costume da nossa época. Mas naquela época, a genealogia provava muitas coisas, né? Garantia muitas coisas para aquele povo judeu. Olha só Mateus capítulo 1, versículo 5 ao versículo 6. Mateus capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 6. Podemos ler desde o 4, irmãos. Diz assim um texto: Arão gerou Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Então Mateus ele coleta a informação sobre Jesus com base neste texto que nós estamos considerando hoje. E veja como o Espírito Santo de Deus ele é perfeito, né, nos seus caminhos, nas suas obras. Porque o autor, quando ele faz essa genealogia, ele tem um interesse em Davi primeiramente. Mas essa contribuição dele foi usada pelo Espírito Santo de Deus para fazer uma grande defesa de que Jesus Cristo é o Messias. Quando Mateus escreve o seu evangelho, ele está querendo fazer uma defesa para os judeus de que Jesus é o Messias. Ele está querendo provar. E como ele começa essa prova, essa apologia dele? Mostrando uma genealogia, dizendo que Jesus é aquele que descende de Abraão, é aquele que descende de Davi, e, portanto, ele é o legítimo rei que deve ocupar o trono de Davi. Veja que interessante, meus irmãos. Essa é a família do Messias que então aqui está registrada para nós, irmãos. E outro fator interessante é que essa família está cheia de pessoas com um passado, eu posso dizer, terrível. Se a gente olhasse, se a gente considerasse e apresentasse um dos membros da família do Messias, da estirpe real, nós vamos ver pessoas aqui que tiveram um passado bem tenebroso, fizeram coisas terríveis,
mas elas, pela graça de Deus, foram alcançadas e foram inseridas na família da fé, na família do Messias. Como, por exemplo, nós vamos ver aqui a própria figura de Judá, que nós vamos ver mais à frente, né? Um homem que acabou coabitando com a sua nora, e desse incesto acabou nascendo Pérez, outro membro aqui da família. Então, o pecado, em meio a toda a confusão que aparece aqui, apesar disso, Deus ele manifesta a sua graça na salvação de um povo. Vamos olhar então o texto, irmãos, mais de perto, de Ruth, capítulo 4. Então, lembrando, o que o texto ele quer nos mostrar? Ele mostra a história do nascimento de Obed, bisavô de Davi. É isso que ele quer fazer. Ele mostra o nascimento de Obed, o bisavô de Davi, e com isso ele vai dar continuidade no seu propósito. Obed, ele foi filho de Ruth, como nós vemos aqui, e ele foi adotado por Noemi. Essa também é uma cultura estranha para a gente, né? Nós não conseguimos entender como é que alguém pode ter um filho, e esse filho é o filho da sogra, por exemplo. Mas naquela época, irmãos, em cumprimento da lei, da palavra de Deus, o que Boaz e Ruth estão fazendo é cumprindo a lei do levirato, como eu já expliquei aos irmãos. Porque Ruth, ela acaba sendo uma viúva sem filhos. Ela foi esposa de Malom, filho de Elimeleque, filho de Noemi. Ela acaba sendo uma viúva sem filhos. E a lei dizia que o parente mais próximo deveria suscitar um filho. O parente mais próximo deveria dar um nome para aquele que morreu, que foi Malom. E esse é o objetivo de Boaz e Ruth, dar um filho para Malom, e esse filho ele vai ser o herdeiro das terras de Noemi. Tudo isso faz parte da cultura judaica daquela época, tudo isso faz parte do contexto. É por isso que quando Obed nasce, quem cuida dele é Noemi. É por isso que quando Obed nasce, as vizinhas e as mulheres, elas parabenizam a Noemi. Parabéns, Noemi. Você ganhou um resgatador, você ganhou um consolador, você ganhou um restaurador, é o que elas vão dizer para ela. Você foi agraciada pelo Senhor. Por quê? Por causa da lei do levirato, está em Deuteronômio capítulo 25, que amparava Noemi ali na sua velhice. E o livro então termina, como eu já disse aos irmãos, com Obed sendo pai de Jessé e pai de Davi. Esse nome, irmãos, Obed, é um nome incomum, né, na nossa época. Dificilmente, eu não sei se os irmãos conhecem, mas eu não conheço alguém chamado Obed. Mas Obed, na cultura hebraica, quer dizer servo, quer dizer escravo ou adorador. E Obed, além de um nome próprio, era também um título atribuído a alguém. Por exemplo, alguém poderia ser chamado de Obed Yavé, ou seja, servo de Jeová. Essa raiz, Obed, ele poderia ser aplicado até mesmo a deuses pagãos. Obed, por exemplo, Abidnego, era uma ideia também que traz a raiz dessa palavra, que era atribuída ao deus babilônios, o deus dos cananeus. Então, Obed, irmãos, tem esse significado, escravo e servo, e ele pode também ser utilizado como um título. Por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Porque quando olhamos para a Bíblia, Jesus ele recebeu esse título, ele recebeu esse nome, ele foi o Obed Yavé. Isso está escrito em Isaías, capítulo 52, versículo 13. Abra rapidinho, irmãos. Isaías 52, versículo 13. Sem desmarcar aqui, Ruth. Isaías, capítulo 52, no versículo 13. Esse texto, que é muito conhecido a partir do capítulo 53, esse texto vai falar do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma profecia referente a Ele, daquilo que Ele vai fazer quando Ele for encarnado. Isaías 52, 13 diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? Quem nos ouviu? Quem ouviu? Quem entenderá? Quem nos 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 ou
E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Último versículo, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa é uma profecia relacionada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o grande Obed, o grande servo de Deus, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto ele chega a ser uma pedra de tropeço para os judeus. Porque quando os judeus olham para esse texto, ele não é aplicável a nenhuma outra figura, senão ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para cá, meus irmãos, nós vemos o sofrimento do nosso Senhor. O que ele fez? Ele, como um servo, renunciou à sua vontade, aceitou a vontade de Deus para tomar sobre si o pecado e carregar a cruz que nos traz a paz, meus irmãos. O nosso sermão vai consistir basicamente disso. Nós vamos tirar lições sobre a família do Messias, tanto no passado quanto também no presente, tanto no sentido carnal, no sentido de descendência física, quanto também no sentido de descendência espiritual, irmãos. É interessante que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que temos personagens que fazem parte da linhagem do Messias segundo a carne. E quando nós olhamos mais à frente, nós vamos ver personagens que fazem parte da família do Messias espiritualmente, né? A Escritura ela mostra essas duas verdades. Tem pessoas que fazem parte da vida do Messias, mas no sentido carnal, apenas como descendente, alguém que gerou ou foi gerado. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, vemos uma realidade espiritual dessa família do Messias. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 12, verso 46 ao verso 50. É outro texto bastante conhecido por nós, e é o texto que o nosso Senhor ele utiliza para confrontar as pessoas que estavam dizendo que a família dele estava lá fora enquanto ele ensinava. Mateus capítulo 12, verso 46 ao verso 50. O texto bíblico diz assim, Mateus 12, 46 e 50. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. É a família física, né? E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu que lhe trouxeram o aviso. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa é a verdadeira família do Messias. É aqueles que creem no seu nome, são aqueles que fazem a vontade do Pai, são aqueles que não foram gerados pela carne nem pelo sangue, mas pelo poder de Deus. Os irmãos lembram do texto de João capítulo 1? Que Deus deu poder àqueles que creem no seu nome de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. Essa é a família do Messias que a palavra de Deus ela quer nos ensinar, meus irmãos. E nós, por mais que nós não sejamos judeus e judias, mas nós somos membros da família do Rei. Nós somos membros da família de Cristo. Isso por quê, irmãos? Não por causa do nosso sangue, mas por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. Quem crê no Senhor Jesus Cristo, ele recebe o direito de ser filho de Deus e ser co-herdeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças a Deus pela sua bondade e misericórdia. Vamos olhar de novo para o texto de Ruth, capítulo 4, e eu dividi o texto em dois grandes blocos, dois parágrafos que tem aqui, né? No verso 13 ao 17, nós vamos ver essa família de perto. Nós vamos ver os detalhes do acontecimento histórico, como, por exemplo, nasce Obed, a alegria de Noemi,
Nós vamos olhar aqui as palavras de elogio para Ruth. Essa é a família sendo olhada de perto, no momento do nascimento de Obed. Do verso 18 ao 22, nós vamos olhar a família de longe, dentro de uma genealogia. Nessa genealogia, quando a gente olha de longe, nós estamos falando aqui de provavelmente 7 a 9 séculos. Então, são muitos anos que estão aqui nessa genealogia. Então, o texto mostra essa família de perto e também mostra ela de longe através dessa genealogia. Vamos olhar o verso 13, irmãos. Vamos olhar, então, a concepção aqui de Ruth por parte de Boaz. O verso 13 diz 3 verdades ou 3 afirmações sobre esse relacionamento de Ruth com Boaz. Em primeiro lugar, diz que tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Após a confirmação, por escrito com as testemunhas ali das cidades anciãos, somente após isso é que Ruth foi tomada por esposa de Boaz. Boaz, então, irmãos, ele acaba gerando um filho nela, e diz o texto que o Senhor lhe concedeu que concebesse. Parece ser estranho essa frase aqui. É estranho por quê? Porque parece que o autor está querendo dizer que o Senhor ajudou, obviamente que toda gestação o Senhor ajuda, mas parece que aqui com Ruth o Senhor ajudou ela a engravidar. Isso pode sugerir que Ruth ela fosse uma mulher estéril. Isso pode sugerir que ela fosse uma mulher estéril. Veja que ela ficou 10 anos com um filho de Noemi, chamado Malom, e ela não deu nenhum filho para ele. 10 anos ela conviveu com Malom e não deu nenhum filho para ele. E agora que ela se casa com Boaz, e agora que ela tem essa vida de casada com Boaz, o texto diz que ela concebeu. Deus concedeu que ela concebesse. Então veja que é muito provável que o que tenha acontecido foi um milagre da parte de Deus por ela. E isso nos lembra, irmãos, o milagre da maternidade, o milagre que o Senhor ele faz em todas as gestações. Ele que é o autor da vida. Dito isso, irmãos, o verso 14 ao 17 mostra a adoção de Obed. A adoção de Obed. Se você quer lembrar um pouco do contexto da época, olhe só o versículo 10, rapidamente. O verso 10 do capítulo 4 diz assim, essa que era a tarefa, a responsabilidade de Boaz. Diz assim, verso 10. E também tomou por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Por isso que Noemi vai tomar Obed para si. Boaz, ele sabia que o primeiro filho dele, o primogênito, seria de Malom. Ele sabia que o seu primeiro filho seria o herdeiro das terras que ele comprou de Noemi. E ele sabia também, irmãos, que o objetivo maior disso era para que o nome de Malom não fosse exterminado. Era importante para aquela época. Hoje, se alguém morre sem filho, nós não vemos isso como uma tragédia. O nome daquela pessoa foi apagado. Isso não é uma tragédia para a gente, porque não era a nossa cultura. Mas naquela cultura era diferente. Alguém não poderia ter o seu nome apagado. Ele tinha que ter filhos. O seu nome tinha que continuar. Ele tinha que se perpetuar. E olhando mais de perto o texto, diz aqui o versículo 14, que ele seria o resgatador de Noemi. O que significa isso? Era ele que iria cuidar das terras. Era ele que iria continuar com o nome da família. Lembre os irmãos que Elimeleque, Quilion e Malom morreram. Quem vai ser o responsável? Qual o nome que vai herdar essas terras? É o filho de Boaz e com Ruth. Verso 15 diz que ele é o restaurador da vida e o consolador da velhice de Noemi. Irmão, se um personagem sofreu nesse livro foi Noemi, meus irmãos. Nós vimos que, primeiro, ela passou por um período de escassez e ela teve que ir para Moabe. Ela escolheu ir para Moabe com Elimeleque. Lá ela perde os seus 3 homens, o seu marido,
e os seus 2 filhos. Essa mulher, ela sofreu muito. Eu comentei com os irmãos na exposição que a gente falou sobre isso. Eu não consigo imaginar o tamanho da dor dessa mulher de ter perdido o marido e os seus 2 filhos. Quando ela retorna para Belém, quando as mulheres a encontram, as mulheres ficam assustadas pela aparência de Noemi. Provavelmente era uma aparência de uma mulher cabisbaixa ou carrancuda, ou uma pessoa que perdeu o interesse, a beleza pela vida. E ela diz para aquelas mulheres: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso, ele amargurou a minha vida e acabou com a minha vida, como se ela dissesse. Ele destruiu a minha história. E agora, no final do livro, irmãos, nós vemos Noemi sendo consolada pelo Senhor. Eu penso que não é por acaso que isso está aqui. Deus, ele consolou Noemi, ele mudou a sorte dela, a vida dela, e agora ela pode se alegrar nos seus últimos dias aqui da sua vida, irmãos. Isso também nos traz lições, né? Sempre a palavra de Deus nos traz lições. A palavra de Deus diz no Salmo 34, verso 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O mal, o sofrimento, a dor, seja ela de qual natureza seja, né? A dor física ou a dor sentimental, seja qual for a dor, irmãos, a dor aqui, com Deus, ela se torna em bem. Deus lhe dá um propósito para a dor. Deus lhe dá um significado para o sofrimento. Se o mal não tivesse um propósito, ele seria realmente terrível, seria muito mal. Mas o mal com Deus, ele tem um propósito, ele tem um significado, ele tem um objetivo. E isso faz, meus irmãos, com que a nossa vida ela não caia num desespero, numa amargura total. Abra João capítulo 16, verso 20 ao 22. Veja esse texto onde o Senhor Jesus ele fala para os seus discípulos que o mundo vai se alegrar e eles vão se entristecer. Essa vai ser a realidade. O mundo vai se alegrar e eles vão se entristecer. Mas quando ele voltar, ele trará alegria que ninguém poderá tirar dos seus discípulos. João capítulo 16, verso 20 ao 22. Veja as palavras de Jesus. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Essas são as palavras de consolo do Senhor Jesus para o seu povo. Nós aqui vamos nos entristecer. Naquela época, irmãos, naquele contexto que Jesus fala, Jesus estava falando isso por causa da sua morte, da sua saída. Ele está dizendo: eu vou morrer e o mundo vai se alegrar. Vocês vão ver a alegria, o gozo do mundo, e vocês vão se entristecer. Mas eu vou voltar. Não somente na ressurreição do terceiro dia, mas também está se referindo à sua volta, do seu retorno. Quando eu voltar, a sua alegria ninguém poderá tirar. Eu vou trazer essa alegria e ninguém vai poder tirar de vocês. Não é essa que é a nossa vida, meus irmãos? Muitas vezes, às vezes o sofrimento e a alegria só é suportado por nós por causa da nossa esperança cristã. Imagine você quão triste e tenebroso seria o mundo se nós não tivéssemos essa esperança. Qual seria o propósito de todo o sofrimento que eu e você já passou, nós estamos passando ou vamos passar? Qual o propósito de todo esse sofrimento? Se nós esperamos em Deus somente nesta terra, se a nossa esperança somente está aqui, nós somos o que, de acordo com a palavra de Deus? Os mais miseráveis de todos os homens. Mas graças a Deus pelas palavras de consolo
e de esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando o texto em Ruth, diz a palavra em Ruth, no capítulo 4, verso 15, que Ruth é melhor do que 7 filhos. Olha que interessante. Ruth foi muito elogiada pelo livro todo, pelos seus vizinhos. E aqui no verso 15, Noemi, ela é elogiada pelo fato de ela ter uma nora que a ama. E essa nora deu à luz e ela é melhor do que 7 filhos. Esse era um grande elogio para uma mulher naquela época. Os irmãos sabem muito bem que havia uma primazia pelo homem, o descendente masculino, o homem. E Ruth, irmãos, ela é elogiada como alguém melhor do que 7 filhos homens. 7 filhos homens era um sinal de uma família plenamente abençoada por Deus. Não foi somente um filho homem, mas são 7 filhos homens. Então era uma família abençoada por Deus. E aqui ela está sendo chamada de como uma pessoa que é melhor do que 7 filhos. Diz o verso 16 que Noemi toma então o menino, pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Mais uma vez, como é estranha a história para a gente, mas essa era a cultura. Noemi pega Obed, cuida dele, e diz o verso 17, outro fator estranho aqui, as vizinhas dão um nome para Obed. Diz o verso 17, as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Assim o texto termina a história dessa família. Nasce Obed, Noemi toma para cuidá-lo, e ele vai ser o descendente de Boaz e o descendente de Malom. Perceba, irmãos, até aqui, que o que está acontecendo, O que Noemi faz é o que hoje nós chamamos de adoção. Ela pega aquela criança que não é dela e adota para si. Quando nós olhamos para essa mesma realidade para a família do Senhor Jesus Cristo, isso também se aplica a nós, irmãos. Por quê? Porque nós também fomos adotados pelo nosso Deus. Nós não temos, por exemplo, a natureza divina como Jesus Cristo tinha. Jesus Cristo, de fato, era filho de Deus. Tinha a natureza divina, foi gerado pelo Pai na eternidade. Mas nós não temos isso. Então, como nós fomos parar na família de Deus? Pela adoção. Pela adoção. Abra em Efésios capítulo 1, versículo 5, por gentileza. Efésios capítulo 1, versículo 5. Esse texto vai mostrar que a adoção de Deus por nós foi um plano arquitetado antes da fundação do mundo, como nós vimos na última escola dominical. Foi um plano arquitetado antes da fundação do mundo e nós fomos predestinados para sermos adotados pelo Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, meus irmãos, versículo 5. Desde o 4, para a gente entender o contexto, e nós vamos focar aqui no versículo 5. Olha o que o texto diz. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, veja o verso 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Fomos predestinados para sermos adotados através de Jesus Cristo, de acordo com o quê? Por que Deus fez isso? De acordo com o beneplácito de sua vontade, porque da sua maravilhosa vontade, Deus decidiu nos adotar e nos inserir na sua família. Se você olhar no versículo 19 do capítulo 2, aqui de Efésios, olha que Paulo fala a respeito disso também, meus irmãos. Efésios 2,19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Vocês, gentios, nós éramos distantes das realidades espirituais, das promessas, da aliança de Abraão.
Isso é totalmente distante da nossa realidade. Mas Deus nos colocou na sua família através do Senhor Jesus Cristo. Deus aqui, no lugar tão distante, por exemplo, de Israel, fez com que cada um de nós, os que creem no nome do Senhor, fossem inseridos na família do Messias. Diz aqui a palavra de Deus que em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, diz o verso 13, vocês que estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E é desta maneira, meus irmãos, que nós somos participantes, adotados da família de Deus. Naquela época, irmãos, uma pessoa adotada, uma vez adotada, ela tinha todos os privilégios e toda a honra daquele que o adotou. Um escravo, ou por exemplo, uma pessoa adotada por alguém importante, ela tinha mais honra do que alguém nobre, por exemplo, que descendia de alguém importante. Então, por exemplo, se o imperador adotasse alguém, esta pessoa ela tinha mais honra do que uma pessoa da alta sociedade ali de Roma. Ela tinha todos os direitos, todas as garantias e toda a herança ali do próprio imperador. E é isso que o Senhor faz com a gente. Ele nos adota e nos faz co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. Abra mais uma vez, ou passe só mais uma página, olha o capítulo 3, veja o verso 14 e 15 aqui desta passagem, irmãos. Efésios 3, 14 e 15. O último texto sobre esse princípio da nossa participação na família de Deus. Efésios 3, versículo 14 e 15. Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então nós fazemos parte, irmãos, concluindo esse ponto, nós fazemos parte dessa grande família. Nós fomos adotados pelo Senhor para fazer parte de privilégios que nós jamais imaginaríamos que nós iríamos gozar. Uma outra aplicação que essa passagem também nos mostra é a beleza da adoção, irmãos. A beleza da adoção. Eu falo da adoção mesmo, um homem e uma mulher adotarem uma criança. A adoção, irmãos, pelo cristão, ela pode ser vista como uma missão, como um ato missionário, como um gesto de influenciar e transformar a vida de uma pessoa. A adoção como um ato de missão é uma boa obra, é uma influência poderosa na vida de uma criança, na vida de um adolescente, que jamais teria o privilégio de conhecer a respeito do Senhor Jesus Cristo, ter um lar decente para viver e conhecer mais do Senhor. Então, se você já considerou sobre isso, ou se um dia você já pensou sobre isso, pense na adoção como um ato missionário, como um gesto de transformar a vida de uma pessoa para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos olhar aqui a outra passagem, aqui em Ruth. Vamos concluir o livro lendo a genealogia de Davi. Verso 18 ao 22, nós temos então a conclusão do livro com a genealogia de Davi. Surge uma pergunta aqui para a gente pensar e começar, irmãos, a falar sobre a genealogia. O que é uma genealogia? Qual era o propósito dela? Será que o propósito dela era só fazer um registro? O que significava uma genealogia naquela época? A genealogia era uma identificação. A genealogia era uma forma de localizar uma pessoa. Eu me lembro quando eu fui no interior do Maranhão visitar os familiares, por exemplo, da minha esposa, e eu achei interessante como as pessoas elas se situavam quem era a pessoa, quem é essa ou quem é esse, quem é essa criança, quem é, por exemplo, o Jairo. O Jairo é filho de Keila, filha de Marinês, neta de Garrido. Então era muito interessante, era a maneira como as pessoas situavam. Eu sei quem é. Muitas culturas hoje, elas fazem da mesma forma. Cultura indiana, cultura chinesa, elas localizam, situam uma pessoa falando de quem ela é filho, de quem ela descende. E dependendo, obviamente, de quem ela descende, tem um tratamento respeitoso, carinhoso ou não. E a genealogia, ela faz isso na Bíblia. A genealogia,
ela tem esse objetivo de identificar uma pessoa, localizar ela, mostrar a importância dela. Por exemplo, o sacerdócio só poderia ser exercido por aquele que descendia de Arão. Se não fosse descendente de Arão, não poderia exercer o sacerdócio. O serviço levítico, da mesma forma, só poderia ser exercido daqueles que descendessem da tribo de Levi. Não poderia ser um outro. Outro exemplo é o reinado. Só poderia exercer o reinado aquele que descendia do rei que estava, em vigor. Por exemplo, não poderia haver uma sucessão, um outro rei que não fosse o descendente do rei que estava no poder. Era uma questão hereditária. Na época também, irmãos, a posse da terra ela só poderia ser dada para alguém se ele comprovasse que ele descendia do antigo dono da terra. Era assim que funcionava no antigo Israel. Significava a identificação, a localização, funcionava até como um endereço da vida daquela pessoa. Quando a gente olha para a palavra de Deus, eu vou só mencionar aqui, mas nós não vamos abrir. Por exemplo, Neemias, no capítulo 7, verso 5, Neemias vai dizer que Deus pôs no seu coração um desejo para fazer um registro de genealogias. Era muito importante. Deus fez com que ele fizesse um registro de genealogias e ele consultasse livros de genealogia. Até mesmo nesse contexto também, irmãos, algumas pessoas foram impedidas de exercer o sacerdócio, o ministério levítico, porque elas não conseguiram comprovar que elas eram descendentes da tribo de Levi. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, irmãos, é um pouco do que significa uma genealogia para os judeus, o que significa uma genealogia na Bíblia, na palavra de Deus. Como eu falei no começo, irmãos, aqui nós temos 7 a 9 séculos de história, somente nessa genealogia final. Nós temos aqui 10 gerações. Quando você lê na sua Bíblia, fulano gerou ciclano, não quer dizer necessariamente que ele é um filho direto. É por isso que é difícil, muitas das vezes, mensurar uma genealogia. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Salmão gerou a Boaz, esse Salmão, nós vamos ver, ele foi aquele que se casou com Raabe, aquela que foi ali, aquela prostituta que foi salva porque ela creu no Deus de Israel e não foi destruída com a cidade de Jericó. Há muito tempo ela viveu antes de Boaz, então provavelmente ela não foi a mãe direta de Boaz, mas quis dizer que Boaz descende de Salmão, esposo de Raabe. Então a genealogia ela não quer trazer detalhadamente quem é filho de quem, mas ela pega em planos gerais quem é filho, quem é um cabeça, os mais importantes são apresentados e depois quem são os outros que descendem dele e assim vai. Tudo isso para apresentar a vocês, irmãos, a realidade de uma genealogia no Antigo Testamento. Olhando agora mais de perto, o que nós enxergamos nessa genealogia? De Pérez a Nasson, se você olhar, nós temos um período da história que abrange ali o período dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos ali um período que abrange também o Êxodo, que é a saída do povo de Israel do Egito, e as peregrinações, de Pérez até Nasson. Lembre vocês, irmãos, que esse Pérez é o filho de Judá, aquela história que está lá em Gênesis. Filho de Judá com Tamar. Judá era um dos filhos de Jacó e ele acabou dormindo com a sua nora. Dessa relação nasceu então Pérez. Então veja só, dos patriarcas até as peregrinações no Êxodo, ali no Egito, no deserto, perdão. E de Salmão a Davi, nós temos o que, irmãos? Um período de Josué até a monarquia. Josué, juízes e monarquia. São 2 grandes blocos que podem ser separados e Boaz pode ser colocado no meio aqui desse período. Algumas figuras importantes dessa genealogia, por exemplo, só para título de curiosidade, é Aminadab. Aminadab foi sogro de Arão, de acordo com o Êxodo 6:23. Nós não vamos olhar por causa do tempo. Nós temos também o próprio Nasson, foi o líder da tribo de Judá em minhas peregrinações. Salmão, ele foi o marido daquela prostituta, Raabe, como eu já falei para os irmãos. E nós temos, por fim, Davi, o grande e mais afamado rei de Israel. Essa família, irmãos, do Messias,
ela mostra a beleza da graça de Deus. De que maneira? Tantas pessoas que estão aqui, irmãos, tiveram uma vida extremamente complicada. Tantas pessoas que estão aqui tiveram uma vida extremamente complicada. Por exemplo, Judá, ele era um homem violento. E ele também era um homem que, a julgar ali por Gênesis a sua vida, a sua prática, ele era um homem que, como é que eu posso dizer, irmãos? Ele tinha o hábito de usar prostitutas. Esse era um dos patriarcas, um dos descendentes ali do patriarca Jacó. Tanto que ele engravida Tamar, por quê? Porque ele vai atrás de uma prostituta. E Tamar, ao que tudo indica, ao saber disso, se disfarça de uma prostituta para fazer com que ele caia numa cilada, para que ele cumpra a palavra que ele tinha feito de que ele iria dar um filho para ela de um dos seus filhos. Porque o filho dele morreu, ela então recebeu a promessa dele de que ela iria receber um filho, mas só que ele não cumpre a sua palavra. Então ela se disfarça de uma prostituta, conhecendo quem era o sogro dela, então faz com que ele caia nessa cilada. Tamar é outra pessoa, como eu falei, irmãos. Ela era uma cananita, ela era sua nora, e ela se disfarça, né, de uma prostituta para coabitar com o seu sogro. Veja só que histórias, né, escandalosas. Se nós conhecêssemos pessoas, por exemplo, talvez da igreja que vivenciaram coisas assim, a gente iria se assustar com isso. Mas essas são as histórias que a Bíblia está registrando desses personagens. Dessa situação nasce Pérez. Imagine só o filho. Imagine quem é essa criança. Esse aqui é o filho dela com o sogro dela. Essa era a história, era a confusão ali no Antigo Testamento. Salmão também ele se casa com Raabe, que tinha um passado tenebroso. Era uma mulher que vivia da vida, uma mulher que vivia, né, da venda do seu corpo numa cidade extremamente promíscua, que era Jericó. E ele se casa com Raabe. Quando a Bíblia, por exemplo, vai falar de Jefté, só para vocês irmãos terem uma ideia como as prostitutas elas eram vistas, quando a Bíblia fala de Jefté, ela diz que ele era um homem valente, porém filho de uma prostituta. Era uma maneira de mostrar o desvalor que tinha uma mulher que se vendia, né, naquela época, principalmente naquela época. E o último personagem que teve uma vida com uma conduta questionável é o próprio Davi. Os irmãos sabem muito bem que Davi, embora tenha de fato sido um homem segundo o coração de Deus, uma vida de adoração exemplar, de temor a Deus e tudo mais, os irmãos sabem muito bem que ele adulterou com Batseba e matou Urias, o seu marido, né, o marido de Batseba. Essa é a família do Messias, né? Essa é a estirpe real. Perceba só como a graça de Deus ela alcançou essas pessoas, irmãos. Veja como a graça de Deus alcançou essas pessoas. Pense rapidamente comigo. Nós sabemos que entendemos a graça quando o passado de alguém não é um problema para nós. Já pensou sobre isso? Nós sabemos que entendemos a graça quando o passado de alguém não é um problema para nós. Se nós temos, por exemplo, escrúpulos com uma pessoa que viveu numa vida, por exemplo, promíscua, de prostituição, e nós, apesar da fé no Senhor Jesus Cristo, temos preconceito com pessoas assim, é porque nós não entendemos a graça de Deus ainda. Não estou falando que nós não somos salvos, eu estou falando que nós não entendemos a graça de Deus ainda. Ainda somos legalistas. O que é um legalista? O legalista é aquele que arrisca o certo e o errado. Ele não consegue visualizar a misericórdia de Deus e salvar gratuitamente pecadores. Então perceba, irmãos, que a graça de Deus ela faz isso. Ela pega aquela pessoa destruída pelo pecado, lava o seu passado, lava o seu presente, purifica dos seus pecados e faz ela uma nova criatura para o Senhor. Abra 2 Coríntios, irmãos, capítulo 5, verso 17, por gentileza. Eu quero aqui considerar com vocês rapidamente essa passagem. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Desde o verso 16, irmãos, para a gente ver o contexto.
2 Coríntios, capítulo 5, versos 16 e 17. O texto diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Esse é o evangelho da graça de Deus. Esse é o evangelho da graça de Deus. Eu já vi pessoas, irmãos, quando elas creram no Senhor Jesus Cristo, Satanás ainda as acusava, as pessoas à sua volta ainda as acusava de ter tido uma vida pecaminosa. Quantas vezes, por exemplo, eu já vi pessoas que se sentiam intimidadas diante das críticas, de terem vivido um passado terrível e agora diz que está indo para a igreja, que agora é servo de Deus. Mas a graça faz isso. Ela salva, ela purifica e ela transforma. Os seus pecados passados, meu irmão, se você crê no Senhor Jesus Cristo, eles foram perdoados pelo Senhor. Você se arrependeu verdadeiramente, você foi perdoado pelo Senhor. Aquilo não é mais um obstáculo entre você e o Senhor. Graças a Deus pela sua graça. Algumas lições para a nossa vida, nós vamos concluir, irmãos. Em primeiro lugar, como eu já falei, fazemos parte de uma enorme família adotiva e imperfeita. Eu não sei se você teve um passado também como o de Pérez, como o de Judá ou como o de Tamar, mas eu gostaria de dizer que a nossa família, a família da fé, é uma família imperfeita. É uma família que, apesar que possam ter tido um passado tenebroso, mas hoje, irmãos, nós fomos transformados pelo Senhor Jesus Cristo. E a graça de Deus, ela não pode ser impedida de ser desfrutada por ninguém que está em Cristo Jesus. A nossa família é uma família adotiva, imperfeita, mas que foi transformada pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com o Senhor Jesus, que é o nosso irmão mais velho e o nosso Salvador. Em segundo lugar, irmãos, a última lição que a gente tem nesse texto para nossas vidas é que Jesus é o Filho e o Senhor de Davi. Eu não poderia terminar esse livro, que termina com Davi, sem fazer uma menção ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai mostrar que Jesus ele é o Filho e é o Senhor de Davi. Esse é um mistério profundo também, não é? Quando nós olhamos para a Bíblia, Davi, ele chama Jesus, o seu descendente, de Senhor. Davi não sabia que o nome dele seria Jesus, mas ele sabia que o seu descendente, ele seria alguém divino. Ele, pela fé, pelo Espírito Santo, sendo um profeta, ele reconhece que o seu descendente, ele seria um descendente divino. Onde está isso? Onde está isso na Bíblia que fala que Davi reconhecia Jesus como um descendente divino? Isso está no Salmo de número 110, que Davi lhe elaborou. No Salmo 110, nós temos essa profissão de fé de Davi em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 110, da Palavra de Deus, versículo 1. O título aí nas nossas Bíblias está O Reinado e o Sacerdócio do Messias. Salmo de Davi. Salmo 110, versículo 1. Veja o que Davi escreveu pela fé. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Esse texto será usado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para trazer ali para os judeus um desafio. Jesus, lá em Mateus capítulo 22, diz assim: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? O que Jesus está dizendo ali? Jesus fala para eles de quem o Cristo descende. Qual é a ideia que vocês fazem do Cristo? Eles falam: ele é filho de Davi. Então Jesus ele devolve com uma pergunta muito enigmática. Jesus diz: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como
é ele seu filho. É uma referência ao Salmo 110. Ou seja, como pode ser o seu descendente, como pode ser o seu filho, o menor, se Davi o chama de Senhor, alguém que é maior? E a resposta disso está no milagre da encarnação. A resposta disso está no fato de que o divino Filho de Deus descende de Davi, mas é maior, é superior do que Davi. Então, Davi, meus irmãos, mediante o Espírito Santo, pela fé, ele contemplou o seu divino descendente. Veja que maravilha. Ele não tem as informações que nós temos hoje, mas ele contemplou o seu divino descendente. E ele disse que ele iria se assentar ao lado de Deus Pai para triunfar sobre os inimigos. Qual foi o momento, irmãos, e aqui eu concluo, qual foi o momento que essa profecia se cumpriu? Qual foi o momento que o nosso Senhor Jesus sentou ali no trono de Davi e agora está reinando? Essa profecia se cumpriu na ressurreição e exaltação do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos entenderam que quando Jesus ressuscita, ele então cumpre aquilo que o salmista Davi profetizou. Ele iria ser ressurreto e iria ser exaltado à destra de Deus Pai. Caso você queira conferir, isso está lá em Atos, no capítulo 2, no sermão de Pedro. Você pode conferir com mais calma. 2 salmos são citados, o Salmo 16 e o Salmo 110, para falar dessa exaltação e esse triunfo do Cristo, nosso Senhor. Por que tudo isso é importante que nós estamos considerando, meus irmãos? Porque ainda hoje o Messias, ele continua acrescentando pessoas à sua família, né? Essa família que é conhecida somente no plano secreto de Deus, ela continua em aberto. O próprio Deus Pai, através de Cristo, chama pessoas para fazerem parte da sua família. E é essa que é a nossa alegria, irmãos. Nós não estudamos nomes passados, pessoas que já morreram e não têm nenhum vínculo sanguíneo conosco, mas nós olhamos para esse princípio espiritual de que a gente pertence à família do Messias pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus pela sua graça e pela sua bondade em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vocês. Espero que o livro de Ruth tenha acrescentado a sua fé, edificado, trazido vida em muitas lições que aqui aparecem através de experiências tristes e alegres, através desse princípio dessa família do Messias, da qual todo aquele que crê tem a vida eterna. Vamos orar, vamos falar com Deus, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus generoso. O Senhor abriu os teus tesouros, Senhor, e adotou pessoas, Senhor Deus, sujas, pessoas, Senhor Deus, ignorantes, pessoas, Senhor Deus, inimigas do Senhor. O Senhor abriu as portas da tua casa, Senhor, e adotou tantas pessoas de tantas línguas, de tantas nações, de tantas etnias, pessoas que estavam distantes, como diz o apóstolo Paulo, longe de verdades espirituais, longe, meu Deus, dos privilégios espirituais, mas elas foram aproximadas pelo Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus é o grande mediador que nos toma pela mão e nos leva para o Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo é o grande mediador que pela sua morte ele rasgou o véu do templo para que nós tenhamos acesso livre ao Senhor nosso Deus. A tua palavra diz que também o Espírito Santo nos auxilia, faz com que nós clamemos Abba, Pai, mostrando como somos de fato filhos de Deus, e nós te agradecemos por isso, Senhor. A minha súplica nesta manhã, eu encerro a minha oração te pedindo que a gente viva, Senhor, à altura desse privilégio. Não deixa, Senhor Deus, nós sermos tão diferentes do nosso Pai, mas que sejamos parecidos contigo. O nosso Senhor Jesus disse que é para nós amarmos os nossos inimigos para que assim nós sejamos semelhantes, sejamos perfeitos como é o Pai que está nos céus. É assim que nós queremos ser, Senhor, parecidos contigo, como Cristo, Senhor, se parece contigo para a glória do teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Luiz.
Abramos nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 5, do 18 ao 23. Primeira Tessalonicenses 5, do 18 ao 23. Leiamos juntos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, teremos agora a oportunidade de dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Convido a amada igreja mais uma vez a ficarmos de pé e entoarmos a canção Te Louvarei. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado
não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã, pela tua bondade. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos porque quando olhamos para a tua palavra, o Senhor tem realizado o seu plano de salvação. O Senhor tem enxertado na sua família pessoas, Senhor Deus, distantes, pessoas, Senhor, cujas vidas são indignas de um rei, Senhor. Mas nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade e pela tua graça, por nos aceitar através do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o teu povo nesta manhã. Em nome de Jesus eu oro com gratidão. Amém. Amém, meus irmãos. Os irmãos podem se assentar, apenas avisando sobre essa nossa programação aqui do final do ano. Vou voltar naquele outro slide rapidinho. Então nós vamos ter, no dia 21 agora de dezembro, no sábado, encontro de mulheres, às 17 horas. As irmãs vão se reunir, vão estudar algum livro, alguma temática relacionada à feminilidade bíblica, os seus desafios, que existe hoje. Então, dia 21/12, às 17 horas, aqui na igreja, nós vamos ter reunião de mulheres. Nesse sábado, nós não vamos ter a de homens, porque nós vamos ter uma conversa com alguns irmãos para a gente planejar como vai ser o dos homens, para o próximo ano, como a gente pode trabalhar. O dia 25 de dezembro, os irmãos sabem que vai cair numa quarta-feira, então 24 para o dia 25 tem aquelas festas de Natal, o pessoal comemora geralmente no dia 24. Nós colocamos o dia 25 como culto normal, tá bom, meus irmãos? Dia 25/12, 19h15, vamos ter a nossa reunião de oração, vamos agradecer a Deus também por mais um ano que está findando. E no dia 31 de dezembro, que será numa terça-feira, nós vamos ter o nosso culto de gratidão. É numa terça-feira, Só me confirme, por gentileza. Terça-feira vai ser o nosso culto de gratidão. Nós vamos começar às 21h30. Nós vamos ter aqui um momento atrás, vamos ter o culto, depois vamos ter um momento atrás de comes e bebes, vamos nos confraternizar juntos e agradecer também a Deus por mais um ano que Ele nos deu, e está nos permitindo viver. Então, dia 31/12, às 21h30, nós vamos ter o nosso culto de gratidão ao Senhor. Tá? Nós vamos dividir também sobre a questão de alimentos, quem pode trazer algo, um prato, as famílias, e assim a gente pode fazer ali um momento especial ali atrás. Certo? A programação normal, os irmãos já sabem, 9 horas nosso culto, 10h45 daqui a pouco nossa EBD, 18 horas hoje o nosso culto pela parte da noite. Os queridos visitantes sejam bem-vindos, tá bom? A Igreja Batista do Marco, a nossa igreja tem essa programação, que Deus abençoe vocês com a palavra, com a comunhão,
e que o Senhor nos edifique, né, em toda essa nossa caminhada. Tá bom, meus irmãos? Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Estou com uma oração silenciosa. Os irmãos estão dispensados. Daqui a pouco vamos retornar para a nossa EBD. Deus abençoe, irmãos.